Olá, tudo bem com você? Eu sou a professora Letéia, professora de redação aqui da Sala do Saber. Vou resolver com você hoje um exercício de mudança de discurso. Exercício bem interessante, simples, tá? Mas é um exercício que precisa de atenção a alguns detalhes, porque é um conteúdo que a gente começa a aprender desde quando a gente era lá bem tico-tico, bem pequenino, tá? E daí ele tem que ser voltado, né, ali na mente, a gente tem que relembrar de alguns detalhezinhos, tá? Bom, primeiro passo para a resolução bem feita de um exercício, de uma prova de redação, de uma questão de língua portuguesa, o que eu tenho que fazer primeiro? Ler, não é isso? Ler da primeira letrinha à última letrinha, é o que nós vamos fazer. Vamos lá? Comigo aqui. Proposta UFPR. Leia um trecho da entrevista ao IG do cineasta pernambucano Kleber Mendonça Filho, que teve em 2012 seu primeiro longa-metragem, O Som ao Redor, incluído na lista dos 10 melhores filmes do ano do jornal americano The New York Times. Eis a entrevista. IG perguntou: como fazer para que O Som ao Redor seja visto por um grande público no Brasil? Mendonça Filho respondeu: é difícil. O mercado hoje tem mecanismos de convencimento. Tudo é massificado. Faz semanas que só vejo o Hobbit na minha frente. Cartaz, jornal, Facebook, e-mail, outdoor, televisão. É impressionante o que o dinheiro faz. No fim, as pessoas naturalmente assistem a esses filmes. Elas veem o Hobbit sem saber direito o motivo. E aí você tem filmes bem menores e fica pensando que seria bom se eles saíssem um pouco do cercadinho da cultura e fossem descobertos por outras pessoas, por pessoas que talvez não o vissem, mas viram e gostaram. Esse é o meu desejo. O que você acha do Vale Cultura? Mendonça Filho responde: talvez seja positivo, mas me parece pular alguns estágios, porque não há investimento educacional no país. Acho que investir na educação de base já geraria cidadãos naturalmente inclinados para a cultura. Esse texto foi publicado no site ultimosegundo.ig.com.br/cultura/cinema. Ótimo, demos os créditos, fizemos a leitura, eis a proposta. Obedecendo às normas da escrita culta, expõe a opinião de Mendonça Filho sobre a relação entre o público consumidor e o cinema, num texto em discurso indireto de até 8 linhas. Bom, e daí, conforme você vai vir, não tem mais nada. Por quê, professora? Porque a proposta terminava aqui. Essa é a proposta. O texto e a proposta. Bom, primeiro passo eu já cumpri. Li da primeira letrinha até a última. Segundo passo, eu vou raciocinar em cima do que eu li. Raciocinando em cima do que eu li. Eu acabei de ler um texto. Isso. Tá? Há um texto que é um trecho, um pedaço de uma entrevista cedida pelo cineasta Kleber Mendonça Filho, né, ao IG, e nessa entrevista ele, que é um cineasta, foi questionado sobre o seu filme, tá? E sobre essa questão das pessoas assistirem ou não assistirem, do brasileiro dar importância ao que é nosso e assim por diante. Tá me dando vontade de espirrar, daqui a pouco eu vou espirrar, tá? Você também espirra, né? Então não se preocupe não, se eu espirrar só me desejo saúde, tá bom? Então olha só, aí o que acontece? Você já pensou nisso, olhou, lembrou, voltou e raciocinou assim, e em cima disso eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que produzir o que o comando está me mandando. E o que esse comando está me mandando fazer? Então eu vou lá, vou selecionar a caneta preta por enquanto,
para eu escrever aqui. Obedecendo às normas da escrita culta, padrão língua portuguesa, padrão culto. Beleza. Então, se tivesse algum palavrão, eu deveria tirar. Se tivesse uma linguagem muito coloquial, eu deveria tirar. Padrão culto. Exponha a opinião de Mendonça Filho. O que significa isso? Eu dou a minha opinião? Não dou a minha opinião. Nós e as nossas setas. Não dou a minha opinião. Não dou a minha opinião. Logo, esse texto tem que ser feito na terceira pessoa. Sobre o quê? A opinião dele sobre o quê? A relação entre o público consumidor e o cinema. A relação entre o público consumidor e o cinema. Esse aqui é o tema. Não é para eu ficar falando sobre mais nada. É para eu falar sobre isso aqui. Esse é o ponto extremamente importante do meu texto. Muito bem. E como é que é para eu fazer isso? Do jeito que eu quiser? Não. É para eu fazer isso num texto em discurso indireto. Aqui é uma questão de estrutura, né, prof. Lelê? É isso mesmo, meu amor. O que é um texto em discurso indireto? Professora, eu não lembro. Lembra que agora há pouco eu falei para você que essa resolução desse exercício exigia uma retomada de conteúdo de quando você era lá, tico-tico? É isso aqui, discurso direto para indireto. Bom, se é para eu escrever o texto em discurso indireto, eu tenho que pensar se ele está em discurso direto ou se ele está em discurso indireto. Se ele estiver no discurso direto, eu tenho que transformá-lo em indireto. Se ele estiver já em indireto, eu preciso mantê-lo em indireto. Raciocina comigo. Como que está esse texto? Direto ou indireto? Perfeito? Ele está em discurso direto. O que é o discurso direto? Já anoto para você. Discurso direto é quando há a voz dos personagens ali dentro do texto. É quando o narrador passa ao personagem a vez de falar. E ele fala, ele se apropria da própria voz. Então, raciocina comigo aqui. Volta aqui comigo. Se você tem Ig perguntando, Mendonça Filho respondendo, o que você tem? Diálogo. Então, esse texto está em discurso direto e você tem a obrigação de transformá-lo em indireto. Essa também faz parte da resolução do seu exercício. Continuando. E você pode fazer isso do tamanho que você quiser, do jeito que você quiser. Não, você tem que fazer isso em até 8 linhas. O que isso significa? Um parágrafo. Então, você tem ali, no texto original, você tem pergunta-resposta, pergunta-resposta. Né? Você tem o enunciado falando da onde que foi tirado isso, o que aconteceu, né? Que é a explicação do cineasta dando a entrevista. O que você tem que fazer? Unir tudo isso em um único parágrafo, em discurso indireto, deixando claro a opinião do Mendonça Filho sobre a questão da relação nossa, público consumidor e cinema. Entendeu a questão? Então, olha só, é um enunciado de 3 linhas, não chega nem a 3 linhas e meia, né? Ó, chega nem a 3 linhas e meia e é extremamente rico, cheio de detalhezinhos, tá? Retoma comigo. O que eu tenho que fazer então? Eu tenho organizando o cérebro. Organizando o cérebro. Eu vou pegar um texto que está em discurso direto e vou transformá-lo em discurso indireto.
Ao fazer isso, eu não dou a minha opinião. Se eu não dou a minha opinião, eu preciso fazer referência, eu preciso dizer de quem é aquela opinião, tá? Então, eu vou fazer essa transformação. Eu devo fazer isso em um único parágrafo, porque eu tenho que ter até 8 linhas. E eu tenho que colocar de forma muito clara ali o ponto de vista do autor. No caso, ponto de vista esse que ele foi dado, que foi dado por ele em entrevista. Então, eu preciso fazer essa referência para que o meu público leitor, no caso a minha banca corretora, entenda do que eu estou falando. Vamos lá? Vamos pensar então um pouquinho de novo? Então, vamos fazer da seguinte maneira agora. Vamos raciocinar assim. Vamos voltar aqui e aqui. Vamos pegar uma corzinha vermelha. Deixa eu ver se saiu vermelhinho aqui. Saiu e agora vamos, como se estivéssemos resolvendo o exercício de fato. Leia um trecho da entrevista ao IG do cineasta pernambucano Kleber Mendonça Filho, que teve em 2012 seu primeiro longa-metragem, O Som ao Redor, incluído na lista dos 10 melhores filmes do ano do jornal americano The New York Times. Beleza, então eu vou falar assim. Em entrevista cedida, ó, comecei. Em entrevista cedida ao IG, tá? O cineasta brasileiro, o cineasta pernambucano, Kleber Mendonça, então você vai colocar o cineasta Kleber Mendonça Filho, falou sobre o seu filme O Som ao Redor, abordando a relação entre o público consumidor, daí você pode até colocar assim, brasileiro, para ficar bem bacana, e o cinema. Ponto. Tá? Agora você precisa entrar na parte da estrutura do discurso indireto. Então vamos pensar um pouquinho aqui comigo, tá? Vou tirar aqui, já eu puxo a minha televisão de volta, tá? Vai para lá, televisão, vou precisar do quadro aqui um pouco. Então, o que eu tenho que me lembrar lá de quando eu aprendi primeiro aninho, segundo, terceiro, quarto, quinto aninho? Se eu tenho que escrever algo no discurso direto, eu tenho a presença do diálogo. O que é a presença do diálogo mesmo, professora? É a conversa. Conversa entre os personagens. Muito bem. Então, o que eu tenho? Eu tenho assim. Vamos supor. E ela respondeu. 2 pontos. Na outra linha, parágrafo, travessão. Não acredito. Menina. Que coisa. Ponto de exclamação. Aí a outra vai dizer. É a outra que vai dizer? Outra linha, parágrafo, travessão de novo. Sim. Infelizmente, foi o que ocorreu. Vamos fazer de conta que esse texto aqui continua, tá? O que você tem aqui? Características do discurso direto, características do diálogo.
Quais são essas características, professora? 2 pontos. A hora que você coloca esses 2 pontos aqui, você está abrindo espaço para entrar a voz do personagem. Então, este verbo aqui, que é um verbo de locução, é também conhecido como nome de verbo dicende. Entende? Aqui é a voz do narrador, né? Ó, que é o narrador quem está falando. O que vai acontecer aqui, professora? Ele vai passar a voz para o personagem. Não acredito. Menina, que coisa! Então, quem é que está falando aqui? Quem está falando aqui é o personagem. Não é? Personagem. Então, olha a característica. Aqui tem a margem de parágrafo, aquele espaço em branco. Aqui tem o travessão, percebeu? Então, olha as características de pontuação também, ó. Aí o outro personagem vai responder outra vez, então você vai deixar aquela margenzinha e aqui outra vez outro travessão. Ótimo, isso aí é o discurso direto. Volta lá no exercício da Federal. Lá a gente tem um texto com essas características, tá? Como assim, Pro? Lá nós temos a pergunta do IG, a resposta do Mendonça Filho. A pergunta do IG, a resposta do Mendonça Filho. Então, lá nós temos um texto em discurso direto, mas é para a gente transferir para o discurso indireto. Então, agora eu vou usar o quadro do lado de cá. Vou trazer a minha televisão aqui, vou para lá. Vou para lá. E aí, eu vou transferir para discurso indireto. Muito bem. Discurso indireto. No discurso indireto, o que eu tenho? O narrador se apropriando da voz dos personagens. Então, eu vou colocar assim. O narrador é quem fala. O narrador é quem fala. Estou colocando aqui entre aspas, para ficar bem na nossa linguagem coloquial, tá? O narrador é quem fala. Beleza. Lá no discurso direto, que a gente olhou agorinha lá, o personagem ia falando, características. Aqui é o narrador que se apropria da voz do personagem. Então, ele vai tomar para si a voz do personagem ou dos personagens. Ok, gente? Então, como que ele faz isso? Ele transforma o verbo no lugar de ele respondeu, não vai ter ele falou, não vai ter ela disse, não vai ter, tá? Ele vai tomar para si. E então Carolina respondeu, ou Carolina estava extremamente magoada e ela argumentou ao dizer isso, 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 tá? Então, pensando agora no nosso exercício. Lá, igual eu fui fazendo ali com você na exemplificação. Lá não é o IG perguntando e o Mendonça Filho respondendo? Então, aqui é o narrador contando. Quem que é o narrador? Você é o narrador. Então, você tem que ter conhecimento do que foi falado lá, tá? Então, em cima do que foi falado lá, você vai fazer a explicação. Então, por exemplo, pode continuar aí comigo. Eu só vou puxar aqui a televisão, só para você ler comigo. Então, olha só, lá tá assim, ó. Como fazer para que o som ao redor seja visto por um grande público no Brasil? Então, você vai colocar assim. O site IG, ao questionar sobre o que deveria ser feito para que o grande público brasileiro tivesse acesso aos
aos filmes nacionais, teve como resposta do cineasta que, infelizmente, no nosso Brasil, no nosso país, há uma grande massificação. Mendonça Filho respondeu ainda que, para ele, as pessoas assistem no cinema o que está sendo vendido para elas. Essa é uma questão de se ter dinheiro para investir. Quanto mais se tem dinheiro para investir nessas propagandas, mais esse filme, essa ideia é vendida. Percebeu? Então você, vou empurrar a televisão para lá de novo. Então você vai pegar a pergunta e a resposta e vai colocar com as suas palavras. Então olha só, daqui a pouco eu trago de novo minha TV para cá. Então veja só, aqui não há essa pontuação, não há 2 pontos, não há essa pontuação típica, não há travessão, não há verbos, não há verbos discentes, tá? E há, o que tem? O que existe aqui? A explicação do conteúdo. Por quê? Porque o autor já tomou, o autor, enquanto narrador nesse caso, você, já tomou para si a voz do personagem. Então esta é a sacada estrutural da resolução desse exercício, você está percebendo? Então isso aí tudo tem que ter vindo à sua mente, todo esse conteúdinho aqui de discurso direto e indireto, tem que ter vindo à sua mente na hora de resolver esse exercício. Tá? Vou puxar a TV de novo, porque eu preciso retomar com você aqui. Vamos lá. Beleza, o foco aqui? Joia? Volta comigo na questão. Beleza? Obedecendo às normas da escrita, exponha a opinião de Mendonça Filho sobre a relação entre o público consumidor e o cinema, num texto em discurso indireto de até 8 linhas. Percebeu? Todo o raciocínio que você tem que ter lido por inteiro, entendido o texto sobre o que ele fala, em seguida a estrutura que esse exercício pede de você, que nesse caso é mudança de discurso direto para indireto, tudo que existe enquanto estrutura. E o que é que existe mesmo? Eu vou tirar as características de um falando e o outro falando, um falando e o outro respondendo, e vou passar tudo para eu enquanto narrador e explicando, tá? Faço isso sem dar a minha opinião, porque é expondo a opinião dele, então cuidado para não enfiar a sua opinião no meio. E se é para fazer só uma mudança de discurso, eu não coloco título nesse texto. Se deve ser feito em até 8 linhas, eu condenso tudo isso em um único parágrafo. Então, além de tudo isso, eu preciso ter todo o traquejo da língua portuguesa, do bem escrever, também de forma mais resumida. Percebeu? Gostoso, simples de fazer e vai até se tornar fácil. Quando? Quando você fizer uma vez, 2 vezes, 3 vezes. A partir disso aí, a coisa fica bem no automático. Professora, e a gente pode ter o contrário, do indireto para o direto? Podemos sim, e nós vamos ter um vídeo sobre isso também. Ok? Beleza? Temos um vídeo sobre isso, então se você já quiser em seguida depois assistir, fique à vontade. Por hora é isso. Resolvam os nossos exercícios, encaminhem para a gente os textos para serem corrigidos. Tá bom? Muito obrigada pela sua audiência, muito obrigada por fazer parte da minha lista de alunos. Um grande abraço.